Olá, nós estamos aqui para mais um Minutos do Acolhedor. E hoje, no nosso Setembro Amarelo, eu tenho uma convidada que faz parte do projeto Acolher, Perdas e Luto, que é a Adriana Oliveira. Olá, Adriana, como vai você? Que bom você estar aqui no Minutos do Acolhedor. Oi, Rosana, muito obrigada por estar aqui e ter essa oportunidade de conversar sobre o Setembro Amarelo, que é algo que é muito importante nas vidas de muitas pessoas. É verdade, Adriana. E o nosso tema de hoje é um tema muito importante. A Adriana vai trazer a experiência dela através do tema Como Viver Sem as Respostas do Suicídio. Adriana, como foi para você, diante da passagem do seu filho por suicídio, viver sem essas respostas do porquê? Como foi sua experiência, Adri? Num primeiro momento, o ato do meu filho me gerou muitas interrogações, né? E, e com isso eu me fechei, né? Me guardei cheio de perguntas, né? Para eu poder tentar chegar, ou pelo menos tentar achar as respostas do que aconteceu. E me fechei no meu silêncio. Esse foi o primeiro momento, né? Logo que tudo aconteceu, e fiquei um período assim, muito tempo, realmente no silêncio e com todas as interrogações possíveis e todos os porquês e os sês que acontecem. Você achou que esses porquês também vieram da sociedade, esses questionamentos? Você sentiu que havia um questionamento social em cima dessas respostas? É interessante, Rosana, porque a fragilidade é algo muito forte dentro de um processo de qualquer luto, né? Mas quando por suicídio, é algo que amplia essa provação. E ela vem de todos os lados, né? E os questionamentos, além de você ter os seus pelo fato de você se sentir culpada, pelo fato de você ficar perguntando onde errou, você ainda tem essas provações ampliadas pelas pessoas do lado de fora, né? Com as perguntas que a gente já sabe, você não viu, você não percebeu onde você estava. Então, esses questionamentos realmente são difíceis, porque a morte pelo suicídio, ela é súbita e ela é violenta, né? E com isso, ela te deixa cheio de questionamento. E você sempre volta nas mesmas questões, principalmente quando o luto é recente. Você não sai dos questionamentos, você está sempre se perguntando, sempre que tem alguém ou sinalizando alguma coisa para você, né? E você de novo retorna para as perguntas, né? Porque os questionamentos realmente não param, né? Você sentia que esse não parar os questionamentos era uma coisa que perturbava você? Como você se sentia com esse número barulho da mente em relação a isso? Com o tempo, eu fui aprendendo a conviver com as perguntas, porque elas vêm e elas não têm resposta. A pergunta ela vai vir de várias formas. Pode ser que uma ou outra você ache no meio dos pertences, você ache num áudio, você pode até achar essas perguntas dessa forma, mas muitas vezes você não tem, pelo menos para boa parte das perguntas, você não acha a resposta para elas. Na sua experiência, Adri, é fundamental achar a resposta para que a gente possa ficar em paz com essa experiência? Eu não sei se a experiência ela, ela vai te dar o suporte para você encontrar a resposta que você precisa, né? Porque a gente sabe que o suicídio é complexo, é multifatorial, e as respostas não são fáceis, e elas também, muito menos, elas são simples. Então, eu acho que o tempo
te leva ao seu amadurecimento. E à medida que você vai amadurecendo, né, você vai buscando alguma coisa que amplia a sua visão de tudo que aconteceu. É como se você visse uma tela inteira, você percebe, né, que realmente vai ser difícil você ter esse entendimento. Quando você chegou nesse lugar, de que forma foi esses passos? Quando você chegou nesse lugar de entender que não, você podia procurar, mas não haviam respostas. Que recursos você usou para chegar nesse lugar? Eu fui na busca do autoconhecimento e, e, tive, e tive, assim, a delicadeza da espiritualidade ao meu lado, né? E ao mesmo tempo, com isso, eu comecei a questionar os meus valores, já dentro desse universo de autoconhecimento, espiritualidade. Eu comecei a questionar os valores, o modo como eu lidava com as pessoas, como eu prestava atenção nas pessoas, quando alguém não estava bem, se de repente ela sinalizou alguma coisa e eu não observei, eu comecei a olhar isso diferente. Comecei a dar mais atenção a isso, né? E foi realmente em busca desse autoconhecimento que me abriu essa janela, me abriu essas portas, né? Eu não estou dizendo para a pessoa, qualquer pessoa que vai vir ouvir o áudio mais tarde, que isso seja o caminho que ela deva tomar. Não, esse é um viés, né? É um outro caminho que ela pode vir a É o tomar. seu caminho, né? É Exato, o seu caminho, exatamente. onde você se sentiu bem Uhum, fazendo ele. E quando exato. você encontrou esse lugar, porque você disse, eu passei a olhar as pessoas com essa maior atenção. Eu gostei muito disso. Mas você passou a se olhar também com maior atenção? Nossa, foi assim a primeira coisa que eu fiz, porque para eu poder olhar para o outro, eu precisei olhar para mim primeiro, né? Aí é Eu falta. precisei, exato, porque eu comecei a perceber as minhas necessidades e de todos os sentimentos e emoções que estavam envolvidas com a minha necessidade. E a partir do momento que eu encontrei isso e achei o que eu precisava dentro de mim para poder compreender, eu peguei e comecei a entender a, o outro, comecei a olhar para o outro e ter assim um olhar mais amoroso, mais compassivo para o outro. A partir das minhas experiências, eu também penso isso, que as dores, vou chamar de agudas, tá? Agudas, né? É uma dor aguda. Elas nos sensibilizam e fazem com que a gente tenha essa possibilidade, porque às vezes tem gente que não vai por essa via, mas abre uma porta, né, para que a gente possa experimentar essas possibilidades de nos tornarmos mais sensíveis à dor do outro. Então, eu acho que isso é algo que desenvolve muito o ser humano. É uma possibilidade muito grande que a gente chama no projeto de aprendendo com a dor, né? A dor trazendo essa possibilidade de um amadurecimento, de um crescimento, de um olhar diferenciado, que às vezes, por mais que a gente queira fazer sem esse processo de experiência, a gente não alcança, porque não coliga isso. Mas quando a dor Uhum. vem, ela é como um doutorado, vou chamar assim, né? Ela não é nem um primário, nem uma escola, ela é um doutorado, ela é um pós-doutorado. Uhum. E ela traz para a gente essa possibilidade da gente poder olhar a vida de uma outra forma, né? Então, é como se você, na minha percepção, você incorporasse uma nova visão, uma nova forma de olhar a vida, né? Então, eu acho que ela é muito rica nesse aspecto, apesar de ser dolorosa, mas ela é muito rica, né? Uhum. Como o projeto apareceu no seu caminho dentro dessa sua jornada, Adri? É interessante que
Eu sempre digo, né, o projeto para mim é um presente do céu, porque eu pedi, né, eu fiz um pedido que se eu estivesse pronta para acolher os corações partidos, né, que me mostrasse o caminho. E eu encontrei dentro das redes sociais o projeto Acolher. E foi muito bonito. No primeiro momento eu fui acolhida, né? Passei pelo período, pelas 12 semanas do programa Ato de Amor, e, e logo depois veio o convite para fazer parte, né, dos acolhedores, fazendo treinamento, né, primeiro. E foi muito importante, porque eu ainda buscava o sentimento de dor, que ainda continha dentro de mim, mais o de culpa. Eram os dois que ainda me acompanhavam, né? E à medida que eu fui indo no projeto, que eu fui em cada grupo que eu participava, aquela dor, ela foi dissolvendo, né? A dor foi dissolvendo, a culpa foi dissolvendo, né? E me ajudou muito, me ajuda, né? Me ajuda todos os dias, porque a gente acolhe todos os dias, e quando a gente acolhe primeiro a gente, né? Depois o outro, é que nem a escuta. Você escuta primeiro porque você fala primeiro. Então, você está falando primeiro para depois você falar para o outro. Então, isso é muito bonito. Essa troca é muito bonita, né? É carregar o coração do outro na mão. Eu fiquei pensando que você reside hoje nas Ilhas Maurícios, né? E é quase o finalzinho, porque você está indo para Portugal. Eu resido nos Estados Unidos. Então, a gente vai observar que a importância, a relevância de um projeto online, que talvez você não tivesse esse tipo de acolhimento em português, onde você sentia esse colinho gostoso da própria pátria, se a gente não, hoje, não divulgasse, não propagasse o valor desses projetos online, porque eu acho que essas iniciativas, elas demandam um desejo de você ajudar o próximo, né? Não demandam muito mais do que isso. Então, eu acho que elas são muito viáveis e possíveis para muitas pessoas fazerem parte, não é fazerem parte do projeto, mas também criar o seu projeto, né? Então, eu acho que é muito importante a gente perceber isso, que o acolhimento precisa chegar nas pessoas. Então, que a gente precisa sair da caixinha e fazer coisas diferentes, né? Quando a gente iniciou o projeto, muitas pessoas, como? Como assim acolher online? Isso não existe. E a gente falou, sim, funciona, porque o amor você emana, é uma energia, você emana e vai chegar onde a pessoa morar, qualquer ilha do planeta. E chegou. Então, Chegou mesmo. chegou mesmo, né? E para a gente também aqui. Então, eu fiquei pensando assim, na posição do acolhedor agora, olhando como uma acolhedora, o que a gente diria para o pessoal que acolhe, como essas pessoas poderiam reagir às pessoas que estão ainda buscando respostas, porque passam pela mesma experiência que você, de um ente querido ter partido através do suicídio? Como a gente ajudaria esse acolhedor a acolher bem essa pessoa, nesse quesito? Nesse primeiro momento, o acolhimento ele é igual para todos. Isso, ele não diferencia, né, pelo tipo de luto. Ele acaba sendo igual para todos no sentido de dar colo, de dar carinho, de dar atenção, né? Olho no olho, né? No caso ali a gente fica mais no teclado, mas você abre o coração nas suas palavras, né? E isso é muito valioso do que aquelas frases de efeito que a gente faz às vezes, né? E, e é nesse encontro, é nesse contato, nesse vínculo, como você mesmo sempre fala, né? Esse vínculo que a gente faz, né? É muito importante, mas, assim, o meu sentir dentro do meu processo, eu parei de procurar o porquê da resposta, porque não há essa resposta.
Não, Eu achei importante você dizer isso, porque às vezes no acolhimento, né? Por isso que o projeto faz o treinamento ao acolhedor, para que a gente ajude o acolhedor a ganhar essa percepção. Às vezes a gente acha que a gente tem que dar respostas. Não, olha, não precisa procurar mais não. Ou então você vai achar respostas, você vai sonhar com as respostas. A gente às vezes acha que o acolhimento é dar para a pessoa o que ela está buscando, que naquele momento é respostas, então a gente fica querendo dar subsídio. Ah, mas é assim mesmo, quem viveu isso, é por aquilo. E começa a criar, às vezes nem tem experiência nisso, e começa a criar, imaginar coisas possíveis, que talvez até sejam possíveis. Mas a resposta que você está dizendo é: a gente não precisa dar para o outro respostas, nós precisamos dar para o outro amor. amor. Com o Exato. amor que, né, que a gente chama de usina do amor no projeto, né, em sermos uma família universal, o outro sente um aparato suficiente para conseguir acalmar, silenciar, ficar resiliente ao que vai vir em relação à sua experiência, né? Então, eu acho que o que você está dizendo é a coisa mais fantástica, nobre, importante, eu vou usar aqui várias palavras, que a gente precisa usar no acolhimento. O acolhido não precisa de respostas, de solução, ele precisa de amor. Se ele tiver amor, amor resume, amor, atenção, colo, escuta, carinho, né? Tá ali para ele. Várias coisinhas que todas elas juntas, costuradinhas, representam amor, essa usina Amor. de amor, né? Ele consegue encontrar, porque as respostas do passo que ele vai dar está dentro dele, né? Ele vai encontrar, é pessoal, cada um vai se sentir confortável dentro de uma escolha que fizer, mas essa escolha ela é interna. O externo, por mais que deseje ajudar, ele não tem necessariamente esse leque de possibilidades, né? Ele pode contar da experiência dele, como você está contando da sua, e eu acho que é Sim. muito importante você contar a sua, porque isso abre uma possibilidade para outras mães, esposas, esposos, filhos, qualquer circunstância de parentesco, possa perceber que é possível viver sem a resposta, como você está dizendo, que a resposta não é o ponto, né? Que talvez o ponto é o vínculo afetivo que nós temos com o nosso ente querido, no caso é seu filho. Esse vínculo é o que importa para a gente poder conviver, estar cheio desse filho dentro de nós, né? Não é a resposta gera angústia, porque às vezes, como você disse, não tem resposta. Mas o que gera paz de espírito é a gente focar nesse afeto que nós temos por esse ente querido, e isso é o que vai nos alimentar para que a gente possa continuar nossa missão aqui, né? Porque continuamos, estamos aqui, vamos continuar. Existem outras coisas a serem vividas e serem feitas que faz parte da jornada individual de cada um de nós, né? Então, acho que isso abre uma grande porta para o acolhedor olhar por uma outra perspectiva do que você está dizendo, mas também para o acolhido poder talvez saciar essa angústia com Ansiedade. a ansiedade, né, o desconforto, com talvez essa tranquilidade de saber que o melhor é o vínculo, e não as respostas, né? Quanto melhor a gente ficar, melhor é esse vínculo, né? Melhor a gente sente isso, né? Porque quando a gente está angustiado, a gente não consegue desfrutar muito desse amor, né? A gente fica vivendo aquela angústia, aquela ansiedade, aquele monte de pensamentos. Então, eu acho que é muito importante isso, né? Que você está trazendo, porque eu acho que é, é a sua receita de bolo, todo mundo tem a sua, né? Pode ser que seja cereja, Mas porque é o toque final. Porque como a resposta foi com ele, ou com o marido, com a esposa, com o filho, com o sobrinho, a resposta vão com eles. Mas, e quando você amplia
Claro que existe todo o seu processo do luto, todo o seu caminho, né, que você deve fazer, você deve ter todo o apoio, todo o amparo, tanto de uma rede de apoio, como o Projeto Acolher, como até mesmo da família. Mas faça o caminho, mas não se prenda a essas respostas, porque elas não vão chegar. Eu estou aqui já há 5 anos, que foi a passagem do meu filho, já fazem 5 anos, e eu não tenho as respostas que eu gostaria, né? Mas eu tenho os 24 anos que ele viveu comigo, com todos nós, a família, e isso é o que importa, o que ele nos ensinou, o que ele nos deixou, é isso que é importante. Não, e essa convivência com o Ian fica morando no coração, né? Então, essa morada do filho, que a gente às vezes chama no início de perdeu, a gente vai perceber que essa morada, ela continua dentro de uma mãe, né? De uma mãe, de uma esposa. Então, é como se a gente olhasse para essa partida desprendida do corpo físico, mas, como você disse no começo, a gente fica mais atento, né? Eu também me sinto assim com a Exato. vida dos meus filhos, a gente fica mais sensível. Então, dentro desse sensível, um olhar muito mais a esse amor, a esses 24 anos, a tudo que ele representa para você, do que focar naquilo que realmente não tem resposta, mas também que nos distancia do bem-estar, dessa lembrança gostosa, desse sentimento da presença do filho com a gente, né? Eu acho que isso é medicamentoso, é muito melhor do que uma pílula para dormir ou uma pílula para ansiedade, né? Que tudo bem, algumas pessoas fazem essa opção e são respeitáveis, mas às vezes o remédio é mais simples. Nossa, eu adorei. Acho que é Adorei a medicina do amor. a medicina do amor. Eu amei isso. Amei. Olha, isso parece um contato, ó. Se a gente fizer assim, você chega com o seu dedo aí, ó. Olha lá. Você chega com o seu dedo aí na Peraí, tela, vai do outro lado. deixa A gente vai fazer esse toque. Ó, tem um. Por causa da nossa tela, nós temos algo no meio, não temos? Se você for com a sua mão na tela, para mim tá preto. é mesmo? Se você Tá, nós, peraí. Ó, Vai. você for com o dedo aqui, ó, você vai tocar no meu. Só se eu for do outro lado. Vai do outro lado. Levanta e põe aqui, levanta a sua mão e põe seu dedo do lado oposto. Tá vendo como eu tô? Então, eu tô no lado oposto teu. Engraçado, e ele não chega aqui na tela. Como é isso? Ó, Então, peraí. O meu não aparece. era só para a gente fazer o nosso toque. Isso. Então, ele serve assim. Na tela não deu ainda, né? Mas esse toque era o nosso coração, né, Adri? Porque eu É, acho que esse amor que a gente estabelece com os nossos familiares, quando eles partem, é como se a gente transbordasse esse amor para outras pessoas, né? Que é o que você tem feito no projeto e eu também. Então, isso nos coloca como se a gente se igualasse a todas as mães e a todos os filhos, né, a todos os sim. esposos e esposas, né, porque o projeto abriga todos os tipos de luto, e a gente sentisse essa união, porque é como a gente diz, o projeto não é uma união de pessoas que sofrem, o projeto é uma união de pessoas que amam, Amo. que amam. Uhum. E por isso que nós Uhum. fazemos a usina do amor, porque é um monte de gente que ama. Então, ó, gratidão, Adri. Maravilhoso a gente poder estar junto hoje. O Obrigada. abraço vai e foi muito gostoso a gente poder fazer o Minutos do Acolhedor. Até o próximo. Beijo, querido. Até o próximo. Beijo.